Oi, eu sou Bianca Bittencourt. Eu sou a Julia Có. Nós somos alunas do 4º ano do curso técnico de Eletrotécnica da Fundação Liberato. Nosso orientador é o Júlio Machado e nosso projeto se chama ASLE, Assento para Sentar e Levantar de Idosos. O nosso projeto consiste na criação de um assento portátil adaptado para idosos que auxilie no movimento de sentar e levantar de diferentes tipos e tamanhos de cadeira, se adequando tanto à massa quanto à capacidade do indivíduo de realizar o movimento. A ideia para a criação do assento surgiu após lermos uma notícia da ONU sobre a projeção do número de pessoas idosas, ou seja, com 60 anos ou mais de idade, estar em projeção para aumentar de 962 milhões em 2017 para 1,4 bilhões em 2050 e 3,1 bilhões em 2100, fazendo com que a população idosa cresça em uma taxa de 3% ao ano. E, com base nesses dados e na dificuldade que os idosos passam diariamente para executar ações que antes eram consideradas simples e que agora exigem esforço e podem ser um desafio constante, se tornou evidente a necessidade de equipamentos que os auxiliassem em determinadas ações do dia a dia, trazendo tanto a segurança quanto a independência que um dia foi perdida. Com assento portátil que auxilia o idoso e futuramente pessoas de todas as idades com problemas semelhantes no movimento de sentar e levantar de diferentes tipos de cadeiras e que tem o tamanho, peso e eficiência considerados necessários, ele teria novamente estabilidade, segurança e independência nessa fase da vida. O protótipo utiliza do princípio de funcionamento de um fole e também da pneumática. Foram aplicados 2 questionários para saber a opinião e a aceitação das pessoas. O primeiro deles foi aplicado para pessoas entre 37 e 88 anos, sendo que todos os idosos relataram ter dificuldade na realização desse movimento e todas as pessoas que responderam achariam útil ter em casa um assento que os auxiliasse e comprariam o equipamento caso apresentassem essa dificuldade. O segundo questionário foi aplicado com pessoas entre 17 e 78 anos, porque nos foi indicado para analisar a questão de doenças relacionadas ao movimento. E 37,5% respondeu que possui dificuldade na realização do movimento, o que é bem justificável devido à idade dos participantes. E 12,5% alegaram possuir doenças que dificultavam o movimento. Mas o que nos chamou a atenção é que 100% deles não conheciam a existência de equipamentos com finalidade semelhante à que é proposta pelo nosso projeto. Sempre buscamos deixar muito claro que o assento não busca de forma alguma substituir a prática de exercício físico, por isso, juntamente com uma fisioterapeuta, ficou decidido que um ângulo de 25 graus de inclinação seria o mais adequado. Para a criação das tabelas, com os valores de força que serão a base da regulagem da válvula reguladora de fluxo, foram utilizadas 4 opções de porcentagem e 10 opções de massa em quilogramas para nível de cálculo. Primeiro foi calculada a pressão considerando o ângulo zero, depois foi calculada a pressão adicional considerando o ângulo de 25 graus e, por fim, a soma dos valores resultou nessa tabela, com os valores de pressão em bar correspondentes para cada caso apresentado. Por consequência da pandemia, não foi possível, até o presente momento da gravação deste vídeo, realizarmos os testes envolvendo pneumáticas nos laboratórios de nossa escola. Por isso, nós buscamos uma alternativa diferente, com os equipamentos que pudessem ser usados em nossa casa, mas que tivessem a total capacidade de trazer os resultados que comprovassem na prática e com os meios possíveis os resultados teóricos. Foi realizado um teste prático utilizando 2 anilhas de 10 kg, 2 de 5 kg, que totalizaram 30 kg, o assento, a câmara de ar e uma bomba de ar com manômetro acoplado, com o qual pretendemos obter os valores de pressão por parte do manômetro que correspondessem com os calculados e tabelados. As unidades do manômetro são libras e bar, e vão de 0 até 80 em libras e 0 até 7 em bar em um curto espaço, o que dificultou a visualização do ponteiro, que, se estivesse em perfeito funcionamento, deveria ter marcado um valor em torno de 0,1036 bar para os 30 kg. E, por consequência disso, o ponteiro não se moveu ao ponto de registrar algum valor além de 0 ao olho humano, o que se mostra correto e esperado levando em conta os valores teóricos calculados. Sentimos a necessidade de criar um sistema de reaproveitamento de ar para que o ar não fosse eliminado após o movimento. Por isso, adicionamos um reservatório ao esquema inicial, fazendo com que, no primeiro movimento de levantar, apenas o ar do reservatório principal faça o assento levantar, e quando este estiver descendo, direcione o ar proveniente do movimento ao reservatório secundário, ao invés de eliminá-lo. E a partir do segundo movimento de levantar, o reservatório secundário vai liberar o ar disponível nele primeiro, para que o reservatório principal só precise completar o movimento, quando for necessário. Lembrando que as unidades estão em litros e que foi considerada uma perda no deslocamento do ar até o reservatório secundário. Para a parte pneumática, foi desenvolvido o esquema pneumático e também o esquema de comando, ambos no FluidSim. E a fim de tornar os esquemas mais compreensíveis, transformamos eles em 2 fluxogramas, em que a câmara de ar do assento é representada por um cilindro de simples ação. O movimento de subir começa pressionando o botão 1S1,
E se o cilindro estiver recuado, inicia a contagem de tempo de K1. Então, é aberta a saída de ar do reservatório secundário e no fim da contagem do tempo, a saída de ar do reservatório secundário é fechada. Então, é aberta a saída de ar do reservatório principal. Com isso, o movimento de subir está concluído. O movimento de descer inicia pressionando o botão 2S1 e, se o cilindro não estiver recuado, inicia a contagem de tempo de K2. Então, é aberta a entrada de ar do reservatório secundário e, ao final da contagem de tempo, é fechada a entrada de ar do reservatório secundário. Feito isso, é eliminado o ar que restou no sistema e, então, o movimento de descer está concluído. Para a primeira etapa do dimensionamento, nós precisávamos, primeiro, calcular o volume da câmara de ar totalmente cheia. E para isso, nós utilizamos a fórmula de volume de um touro, que é a figura geométrica com a qual a câmara se assemelha. Com os valores retirados diretamente da nossa câmara de ar, nós obtivemos um volume de 5.809 cm3. Para o cálculo da primeira etapa, nós utilizamos o volume obtido anteriormente e o maior valor de pressão retirado das nossas tabelas com base na maior massa e o maior esforço do assento. E com isso, nós obtivemos o consumo de ar em litros de 7,873. Ou seja, para um movimento do assento será necessário um consumo de ar de 7,873 litros. A segunda etapa consiste em determinar quantos movimentos o reservatório irá realizar antes de necessitar novamente do compressor. E por consequência disso, a escolha do reservatório pode ser mais de uma, pois um reservatório de maior capacidade irá permitir maior número de movimentos, assim como um de menor capacidade, menor número. Não é somente um dimensionamento correto, pois ele vai depender da quantidade de movimentos e do peso que o indivíduo que utiliza o assento acha mais adequado para si. O teste utilizando os elementos pneumáticos vai ser realizado quando autorizado pelas autoridades responsáveis, e a segunda etapa do dimensionamento será simulada conforme os reservatórios e compressores disponíveis nos laboratórios. O segundo teste buscou calcular a área efetiva de contato entre a câmara de ar e a superfície superior do assento, utilizando o método de cálculo de áreas especiais. O objetivo do teste foi a obtenção de uma nova área para as tabelas de esforço e massa, sendo ela a área de contato e não da superfície do assento, conforme tínhamos utilizado em versões anteriores dos cálculos. Para isso, em 2 folhas de papel A4 foram desenhadas linhas horizontais e verticais com 1 centímetro de distância uma da outra, que formaram quadrados com área de 1 centímetro quadrado. Na primeira tentativa do teste, a câmara de ar foi pintada com giz de cera, mas não demarcou a imagem de forma satisfatória e com o peso indeterminado de uma mão forçando o assento para baixo. Já na segunda tentativa, a câmara de ar foi pintada com café solúvel e houve o peso de 30 kg, que demonstrou maior eficácia tanto na padronização do uso de 30 kg nos testes, quanto na melhor demarcação do desenho. Um terceiro teste, que utilizou dos mesmos meios para a obtenção da figura, possuía como diferença a fixação da câmara de ar à superfície inferior do assento. E a necessidade da fixação ela surge a partir do teste 2, que mostrou que parte da câmara de ar estava saindo do desenho e, portanto, parte da câmara de ar estava saindo do assento. O formato do assento foi criado visando o conforto e a boa adaptação nos diversos tipos e tamanhos de cadeira. E para aumentar ainda mais esse conforto, foi feita a parte do estofado. Com o objetivo de tornar o assento móvel e de leve peso ser trocado de cadeira, foi projetada uma caixa com rodas e uma bengala acoplada. A parte móvel possui 3 compartimentos, sendo o primeiro, com tampa, destinado aos reservatórios e qualquer outro equipamento que se mostrar necessário. O segundo compartimento é onde se localiza a bengala e o terceiro compartimento é destinado ao assento, que será colocado em uma espécie de trilho, onde pode ser facilmente pego novamente. O valor do assento, sem incluir os equipamentos pneumáticos e a parte móvel, está em R$ 83,97. Com pesquisas bibliográficas, tomamos conhecimento quanto aos músculos envolvidos no movimento de sentar e levantar, assim como o desgaste dos mesmos durante o envelhecimento e as táticas utilizadas pelos idosos para facilitar esses movimentos. A comprovação da necessidade da criação do assento ocorreu através dos 2 formulários, que evidenciaram nas pesquisas bibliográficas e confirmaram que havia sim dificuldade na realização do movimento, assim como interesse em adquirir e usufruir de um assento que os auxiliasse. Cálculos teóricos de esforços em relação à massa do indivíduo se confirmaram corretos em testes e, até o presente momento, o projeto se mostrou viável e condizente com seus objetivos, tanto nos testes quanto no seu princípio de criação. Nós agradecemos pela atenção e qualquer dúvida pode ser respondida através do nosso e-mail que aparece na tela.